Estamos começando mais uma edição do Sergipe Pode Mais 13. Hoje temos como convidados aqui, para discutir segurança pública, o coronel Eduardo Henrique Santos e o delegado Jefferson Alvarenga. Nós vamos tratar sobre os diversos temas que envolvem a segurança pública e preocupações da população em geral sobre o tema. Questões polêmicas, homicídios, como acontecem esses homicídios, quais são os mais frequentes, como evitá-los, como melhorar a segurança pública do nosso estado. Eu vou começar perguntando a vocês sobre as condições de funcionamento das polícias e da segurança pública. Eu tenho rodado bastante em todo o estado e tenho visto muitas delegacias, batalhões que estão fechados. O que justifica o fechamento desses batalhões? O que mudou? Rogério, o que a gente percebe hoje, né, nas estruturas das delegacias é uma falta de investimento na questão do ambiente físico, né, do acolhimento das pessoas, porque as pessoas, quando procuram delegacia, geralmente porque foram vítimas de um crime grave, muitas vezes, ou a pessoa precisa de um auxílio. E as delegacias hoje são estruturas realmente que estão, muito delas degradadas, né, por falta de investimento. São muitas, às vezes, prédios antigos que não recebem manutenção, em que as pessoas não têm um tipo de acolhimento para, às vezes, minorar, né, aquele sofrimento do crime naquele momento, ter uma assistência, ter uma orientação, tanto para a população quanto para o servidor também que está ali dentro, né, que às vezes passa 24 horas dentro de um prédio, que às vezes tem problemas de instalação sanitária, né, de banheiro para o atendimento da população, os próprios servidores, muitos prédios que são completamente inadequados, delegacias do interior que não funcionaria ali nenhum órgão público. Então, as delegacias estão numa condição muito degradada por falta realmente de investimento, de planejamento, de construção de novas unidades. Regiões que precisam de uma delegacia, como Aracaju, na zona de expansão, você tem uma área enorme de necessidade da população de atendimento, né, de acolhimento, se acontecer algum crime ali, as pessoas têm que se deslocar ou até a área da praia, na Orla, onde tem uma delegacia, ou até a 4ª delegacia no Augusto Franco. Então, assim, isso é falta de planejamento, de previsão, né, de você pensar à frente, não deixar degradar ou faltar a unidade para o acolhimento. O que justifica Sergipe ser o 7º estado em maior número de mortes violentas? O 2º estado em mortes provocadas entre confronto de policiais e possíveis ou criminosos. E 30% de feminicídio, em média, que nós temos. O que está por trás disso tudo? Como é que o senhor avalia isso? O policiamento ostensivo preventivo é a primeira opção em qualquer estado sério, ou seja, a prevenção. A prevenção ela é importante na saúde, a prevenção ela é importante na segurança pública. E não se faz policiamento ostensivo preventivo, que é a própria definição constitucional do papel das polícias militares, sem a presença dos homens na rua. Há uma redução substancial do efetivo policial, porque os policiais que tinham estímulo para permanecerem nas suas tropas, ainda que completassem o seu tempo de efetivo serviço, em Sergipe eles foram estimulados a permanecer, porque aquele pro bono que era pago para compensar a permanência dele foi extinto. E um equívoco na contratação de pessoal durante vários anos, ou seja, contratava-se um número significativo de policiais, 1.000 policiais no mesmo mês, no mesmo ano. Significa dizer que 30 anos após, nessa mesma data, 1.000 homens estarão indo para casa e o Estado não tem condições de repor. Então, a falta de continuidade na contratação de pessoal e a colocação desse pessoal nas ruas de forma lógica, em cima de dados estatísticos, ou seja, de mapa do crime, é fundamental. Então, isso não acontece? Não acontece, não é por falta de dados, é por falta de uma política de segurança pública que passou a valorizar a reação. Ou seja, quando o senhor me indaga a respeito de Sergipe ser um dos estados mais violentos, é porque ele se tornou reativo e não preventivo. Toda a política estabelecida
de descentralização do policiamento, de aproximação do policiamento da comunidade, para que o policial conhecesse a comunidade, conhecesse os hábitos e costumes e se tornasse proativo naquela comunidade, ele se extingue quando esses policiais saem da rua e vão atender às ocorrências apenas de forma reativa. Como é que se explica um Estado como o nosso, uma das menores populações, onde efetivamente o tráfico de droga não chegou como chegou no Rio, no Ceará, em outros estados do Nordeste, você tem uma taxa de morte por intervenção policial tão alta? Isso é uma política equivocada de aplicação das tropas para reagir e matar aqueles que se comportam de forma, obviamente, criminosa. Os grupos de operações especiais, eles são criados e se tornam úteis à sociedade pela minoração dos efeitos das suas ações e não pelo agravamento. Se nós formos analisar em Sergipe, essas mortes por intervenções policiais, elas não se dão, na sua maioria, pela intervenção da tropa do policiamento ostensivo que está na rua. Essa consegue, obviamente, reagir e, na maioria das vezes, prender o agressor e entregá-lo à justiça. Quando você parte para as operações que são feitas pelos grupos de operações especiais, aí a gente vai perceber que a concentração de mortes está pela ação desses grupos. Ou seja, uma política reativa que não recebe de quem deveria receber a devida reprimenda. Mas aqui eu fico com uma preocupação, porque, veja, como médico e como sanitarista, e a saúde pública, ela deriva, de certa forma, de conceitos policiais de vigilância, né? Uma das técnicas mais eficientes da saúde pública é vigiar. E a vigilância você faz de grupos vulneráveis e de grupos suscetíveis, certo? Então, uma criança, um adolescente é um suscetível, uma pessoa idosa, uma mulher, são vulneráveis em determinadas situações. E os tipos de crimes que ocorrem em cada localidade, eles são registrados. E isso mostra qual é a vulnerabilidade, ou quais são os grupos vulneráveis e onde eles estão localizados e quais são os grupos suscetíveis à ação do crime. Então, não basta você ter simplesmente a colocação de efetivo policial. Você tem uma série de outras medidas que precisam estar envolvidas nisso. Por exemplo, iluminação pública, monitoramento por câmera, precisa ter o policial na rua, você precisa desvendar os casos que ocorrem através de investigação. Como é que isso está acontecendo hoje no estado de Sergipe? O que, Rogério, você está falando é aquela visão do médico, né? E a medicina e a segurança pública têm essa inter-relação que, para você curar um doente, você primeiro vai fazer um diagnóstico. Você vai saber exatamente, né, quais os problemas que ele tem, quais os problemas que ele passou na família e vai receitar. Na segurança pública, falta diagnóstico. Não há prevenção. O diagnóstico, para saber exatamente isso, de forma mais específica, né? Que horas está acontecendo o crime, qual o perfil de quem é vítima e qual o perfil de quem pratica o crime. Se você não faz essa análise, né, isso é uma questão de inteligência policial, que é o que nós estamos precisando aplicar, a inteligência policial na prática. Porque você tem que ter a prevenção e você tem que ter a repressão qualificada. O que é uma repressão qualificada? É exatamente você perceber isso, né, que o jovem de determinada área, né, está envolvido com o crime e saber por quê. Muitas situações que a gente verifica e a gente, né, acompanha é uma questão, às vezes, relacionada à renda, né? Oportunidade de emprego, e isso é recorrente, porque uma das questões que mais gera violência é as desigualdades sociais. Por que Sergipe foi dos estados mais violentos durante vários anos? Quando você vai estudar também a questão da renda, do estado diminuiu. O estado se tornou mais pobre e, ao mesmo tempo, se tornou mais violento. Isso tem relação. Para que o senhor tenha uma ideia, nós fizemos um estudo em 2000, que foi objeto da monografia, e nós pegamos três indicadores: infraestrutura do bairro, renda per capita da população daquele bairro e nível de escolaridade. Não importou, ao final, se o bairro estava na zona norte ou na zona sul da cidade. Quando esses indicadores eram baixos, os tipos penais se replicavam. Ou seja, Santa Maria e bairro Porto Dantas.
eles preservavam à época os mesmos tipos penais. E um dos fatores que o senhor questionou, a questão da suscetibilidade ou vulnerabilidade, nós classificaríamos como alvo preferencial da ação criminosa e alvos eventuais. Por exemplo, um comerciante, ele está suscetível a quê? Ao roubo, ao furto, aos crimes de sequestro ou extorsão mediante sequestro, certo? Já as pessoas da população dos bairros mais pobres, elas estão mais vulneráveis ao roubo, porque eles não têm como se prevenir, as suas residências são mais invadidas, a estupro e a um homicídio. Ou seja, então é possível, antes de qualquer comunidade se estabelecer, você ter fazer um planejamento baseado apenas em 3 fatores. Antigamente se falava em conselho comunitário de segurança. Isso deixou de ter importância? Isso não tem importância? Isso foi pouco efetivo? Isso não ajuda? Ajuda em muito. A estratégia ou filosofia de policiamento comunitário, como alguns costumam definir de forma até divergente, mas ela converge para um fato. O cidadão ele não pode ser apenas alvo da política de segurança pública. Ele participa. Só que a política de reação de segurança pública, ela ignora a população. E a população menos favorecida, ela é apenas alvo da ação repressiva. Ela não se sente protegida quando a polícia chega ao bairro. Porque a abordagem que é feita a cidadãos que estão na esquina, nos jardins, é uma abordagem para aconselhar ela a entrar porque alguém pode chegar para roubá-lo. A abordagem que é feita a jovens nos bairros comunitários é de suspeita. Então, como é que essa comunidade vai se sentir acolhida pela segurança pública? A partir do momento que, de forma prévia, um policiamento é designado para aquele local com um comandante específico que terá a obrigação de ouvir as demandas da comunidade, conhecer hábitos e costumes daquela comunidade, para que todo o planejamento seja feito em cima de uma demanda local, certo? E para que as pessoas se sintam alvo da proteção e não da mera reação, principalmente da polícia ostensiva. Essa integração, polícia militar e polícia civil, como é que se dá essa integração? Tem falhas nessa integração? Temos muitas falhas hoje, porque, como o Eduardo disse, você precisa estar integrado com a população, mas as polícias têm que estar integradas entre si. Se você não tem uma gestão integrada de segurança pública, você não vai conseguir o elemento principal da investigação, que é a informação. A informação não vem da polícia. A informação vem da população que confia na polícia. E o que a gente tem observado hoje, como não há uma política de segurança pública estabelecida, pensada exatamente numa estratégia proativa, que a estratégia proativa é isso do policiamento comunitário. É você se antecipar ao crime pelas circunstâncias do cotidiano daquela população. Se você percebe que é uma mudança em horários de determinados fatos de um cidadão, aconteceu algo de errado. A polícia pode chegar e procurar saber. A pessoa se sente protegida e confia até em denunciar e apresentar mais informações. Isso hoje, como a gente não tem uma política pré-estabelecida, uma política efetiva de integração entre polícia civil e militar, uma coisa assim que seja institucionalizada, você tem duas polícias desintegradas que geram ações particulares, um custo altíssimo para a segurança pública, porque hoje o gasto de segurança pública de Sergipe é muito superior a outros estados. E nós não temos essa transformação de gastos, de investimentos, em redução da criminalidade na mesma proporção. E o senhor perceba a importância do georreferenciamento das ocorrências. Nós estamos com alto índice de roubo de moto em uma determinada localidade, em um determinado horário. Em princípio, em 5 ruas, depois em 3 ruas e chegamos a uma rua que concentrava o maior índice. Georreferenciamento. E chegamos ao local, percebemos que o roubo acontecia entre 2 quebra-molas. Ou seja, um fluxo grande de motociclistas passavam ali e quando chegava entre um quebra-mola e outro, o assaltante ia e atuava. Montamos a campana e prendemos. Ou seja, se eu não tenho um registro e o georreferenciamento dessas ocorrências, como é que eu vou chegar e combater de forma eficiente? Várias viaturas rodando nesse local não conseguiram detectar. Quando o setor de estatística fez toda a depuração dos dados e emitiu para o comandante do batalhão, o comandante do batalhão in loco ao local e definiu que entre os 2 quebra-molas ele estava vendo o roubo. Em outras palavras, nós precisamos de informação e de uma organização baseada nessa base de dados, nessa inteligência. Agora, tem uma pergunta que aí vocês no meio podem tratar de outros assuntos. Muitos policiais
né, entraram na política, né? Cresceu 27% em Sergipe o número de policiais militares, civis, que resolveram ingressar na política. Esse ano são 30 candidatos que são policiais. A entrada de policiais mudou o quadro? A entrada de agentes da polícia mudou o quadro da segurança pública, sim ou não? E eu não acho que seja equívoco que o policial tenha pretensão de mudar de carreira e se tornar um político. A questão é que as instituições policiais, elas precisam se vacinar contra isso. Elas precisam ser bastante rigorosas para não permitir que essas pretensões políticas, nem sempre convergentes com o caráter institucional, elas invadam a corporação. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar no país. Para minha felicidade, o ministro Alexandre de Moraes fez uma reunião com todos os comandantes das polícias brasileiras, a meu sentir, para chamar o feito à ordem. Isso já deveria ter acontecido com os governadores, para que essa contaminação política, que infelizmente está sendo trazida pelo chefe do Executivo Federal, não descambe nas polícias militares e façam que elas percam o seu papel constitucional. Então, a garantia que nós devemos dar de participação do policial em qualquer partido político, eu acho natural. Agora, nós temos que nos vacinar com relação a isso e, a meu sentir, os governadores deveriam ser mais vigilantes, porque deixaram chegar a tal ponto que o Superior Tribunal Eleitoral, a meu sentir, está fazendo o papel que seria deles. Chamar o feito à ordem e dizer aos comandantes que não permite partidarização das corporações. Tem um outro discurso muito difícil de ser combatido, né? Quando a gente fala de segurança pública e quando a gente fala de uma forma mais ampla, como a gente está falando aqui, as pessoas dão pouca credibilidade ou não compreendem, né? E compreendem uma linguagem mais direta. Bandido bom é bandido morto. Isso trouxe resultados efetivos para a mudança do quadro de violência no Brasil? Pois é, isso que a gente tem visto aqui em Sergipe é algo muito grave, porque o Sergipe é o segundo estado, né? Uma taxa, né, mais alta do que o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vê nos noticiários, né? E você tem uma proporção, por exemplo, do ano passado, de 2021, mais de 25% das mortes violentas intencionais foram mortes decorrentes exatamente da intervenção policial. Isso não resolveu o problema. A gente tem dois problemas relacionados a isso, que é essa intervenção com a morte do indivíduo, né? Às vezes é o jovem negro de baixa renda, né? Tem sempre um perfil ali também bem característico, e junto a isso você tem um encarceramento em massa. Então, são dois problemas que Sergipe tem, exatamente dos confrontos, que são um resultado, muitas vezes, da falta realmente de planejamento, de prevenção, de ações focadas. Esses encarcerados, qual é a proporção de encarcerados que estão em prisão provisória do total? Vocês têm noção dessa realidade? No último ano, 80% era composto de presos provisórios, ou seja, o sistema com encarceramento em massa, inflado, com 80% de pessoas ainda pendentes de julgamento. Ou seja, pessoas que não estão condenadas, são simplesmente presas. São presas processuais. Peraí. Eu não sou aqui nenhum como é que chama? Apresentador de programa de auditório, mas espera aí. Você está me dizendo que 80% dos encarcerados em Sergipe estão em prisão provisória? Um transitor em julgado aí. Jesus Cristo. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, né, mostra que em 2021 são 6.849 dados, pessoas, né, presas, né, provisórias sem julgamento, o que corresponde a 79,9%. É um absurdo você ter 79% de encarcerados sem... Eu acredito que não teve audiência de custódia, que não teve nenhuma definição judicial para que essas pessoas, foi simplesmente a polícia que prendeu e ele está esperando o andamento. Teve uma audiência de custódia, o indivíduo
permaneceu preso, né? Só que não teve o julgamento para definir realmente a culpa dessa pessoa. E foge também a competência da segurança pública, porque no momento em que o indivíduo é apresentado em audiência de custódia, né, e sua prisão é mantida, e esse processo demora, foge a responsabilidade da segurança pública, passa a responsabilidade de um outro poder, que é o Poder Judiciário. Imagino o custo que é manter 6.800 presos, dos quais imagino que pelo menos 3.000 presos poderiam estar em liberdade respondendo ou não pelo que está sendo acusado. O que nós chamamos tecnicamente de prisão processual. Eles estão respondendo ao processo, ou seja, estão exercendo ampla defesa e o contraditório a cada momento, certo? Mas que o Poder Judiciário resolveu mantê-los encarcerados visando a proteção social. A questão é que essa mora processual, muitas vezes, ao final, se prolonga a tal nível que, se ele fosse apenado, já estaria solto, já teria cumprido sua... Agora, e tem uma questão muito né, sendo que as vagas do sistema são 4.767, ou seja, você tem quase 2.000 pessoas a mais do que a vaga do sistema. E a gente tem que ver uma outra coisa, que essa questão do encarceramento em massa gera uma outra situação, que é a reincidência. Porque muitos desses indivíduos que são encarcerados têm uma dificuldade de reinserção na sociedade, por várias razões, e vão voltar a delinquir. Então, quanto mais você está encarcerando, mais você está gerando... E está alimentando o crime organizado que está dentro dos presídios. Ou seja, você está recrutando gente para o crime organizado. As organizações criminosas. Exatamente. Eu fico muito indignado e eu queria saber qual é a ação da Secretaria de Justiça e do Estado de Sergipe e do governador do Estado de Sergipe para resolver essa quantidade de 6.800 presos provisórios que cumprem como prisão provisória mais do que a pena que lhe seria dedicada. O que eles estão fazendo para reverter essa situação? Inclusive uma redução de custo desnecessário ter pessoas presas sem necessidade. O que está sendo feito para que isso possa deixar de existir ou existir o mínimo possível de injustiça neste campo? O que o Estado está fazendo? Eu pergunto a toda a sociedade. É justo isso? Se fosse seu filho, se fosse seu marido, se fosse sua esposa, se fosse seu sobrinho, se fosse uma pessoa sua, da sua casa. Nós temos vários exemplos de pessoas amigas que ficam nesse desespero, querendo encontrar uma solução para retirar alguém de uma prisão provisória e não consegue. Anos, às vezes, com uma pessoa presa sem ter um julgamento justo. Isso é muito grave. Isso precisa ter uma solução. Voltando aqui, eu queria perguntar ao meu amigo Jefferson e o meu amigo também, Coronel Eduardo Henrique Santos, meu parente, Santos. Jefferson já é mais chique, Alvarenga. Né? Brincadeira. Essa máxima de armar a população vai resolver o problema da falta de segurança. O que vocês acham de armar a população? Eu queria fazer uma arguição básica. Quem são as principais vítimas de arma de fogo no Brasil? A população menos favorecida da periferia brasileira. Quanto custa uma arma de fogo? No mínimo R$ 4.500. Quanto custa para tirar um porte ou para acessar uma arma de fogo? Mais alguns R$ 1.000. Se essa população é a principal alvo da violência, ela terá condições de se proteger através das armas? Pelo menos uns R$ 10.000 você gasta para ter uma arma de fogo. Então a população... Posse ou porte. Essa população, ela terá condições de se armar para se proteger? Então a política de armar a população não visa proteger os mais vulneráveis e os mais suscetíveis aos crimes de homicídio. Ela apenas reforça a temática anterior, que bandido bom é bandido morto. A pergunta é,
Qual a classificação que um presidente da República ou qualquer outra autoridade dá a bandido? Bandidos são apenas aqueles que vão na rua de mão armada e roubam alguém? Olha, eu me lembro muito bem de uma frase do meu colega senador Fabiano Contarato. Ele dizia sempre no plenário da Comissão de Constituição e Justiça: o governo de Bolsonaro criminaliza a pobreza. Então nós somos convergentes nesse pensamento. Então, reforça a morte daquelas pessoas menos favorecidas que hoje compõem um número de pessoas que são vítimas de homicídio por arma de fogo. Então, qualquer policial, às vezes pego discussões sérias. Eu costumo dizer que quando eu entrei na Polícia Militar há 30 anos, eu usava um revólver e nós tínhamos que partilhar o revólver. Quando eu saía de serviço, tinha que passar o revólver para o meu colega. Certo? Hoje, cada policial tem uma arma fornecida pela polícia, tem condições financeiras de comprar sua arma particular, certo? Leva para casa essa arma e eu pergunto, em que nós reduzimos a violência urbana dentro do estado de Sergipe? Pegue os índices de 30 anos atrás e compare. Eu não estou dizendo que o armamento na mão dos policiais não é necessário. Agora, arma como solução da diminuição da violência na mão da população, outra pergunta que eu faria: como é que eu chego numa residência para fazer uma abordagem onde uma mulher está sendo vítima de violência pelo seu marido e eu tenho consciência que aquele marido não dispõe de uma arma de fogo? Qual o meu nível de resposta que eu vou dar? Eu diria o nível 1. Se eu tenho ciência que aquele marido dispõe de arma dentro de casa, qual aparato policial eu devo levar e qual a possibilidade de morte naquela ocorrência? Altíssimo. O cara está espancando uma mulher, tem uma pistola, tem um fuzil dentro de casa. O nível de resposta que eu vou dar nessa ocorrência é nível de operações especiais. Ou seja, só agrava, em nada minora. Mais uma vez, o Estado mostra-se omisso ao tentar atribuir a responsabilidade pela segurança pública à população. E essa situação, complementando o que o Eduardo está dizendo, na visão prática de operador de segurança pública, delegado de polícia, pouquíssimas, ou eu não me recordo agora nenhuma vez, que um indivíduo, um cidadão normal, que tinha uma arma de fogo, conseguiu se defender e conseguiu fazer a ação que a polícia faria. A gente vê o contrário. Eu já vi várias situações, inclusive que o indivíduo criminoso sabia que aquela pessoa tinha uma arma em casa, no interior, e foi ali na casa daquela pessoa, praticou uma violência contra todos, porque entrou ali, ia atrás de uma arma de fogo, né? E as pessoas saíram traumatizadas. Quantas situações nós já verificamos aí de acidentes com armas de fogo, onde um pai atinge um familiar, um filho, a esposa, ou uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento, não tem a tranquilidade, não tem o preparo para estar com a arma de fogo e pratica uma irresponsabilidade, bebe, ingere a bebida alcoólica, se torna valente e pratica um crime. E ali ele destrói a família dele inteira. A arma de fogo não é solução, nunca foi solução. A gente tem percebido mais assaltos, mais roubos, e muitas dessas armas são armas que saíram na mão de um cidadão de bem, que às vezes foi furtado, um indivíduo que teve a sua casa arrombada, e ali o assaltante encontrou uma arma dentro do veículo, né? Às vezes o indivíduo caçador acredita que pode portar essa arma, deixa o veículo em via pública, ele é arrombado, a arma é levada, e essa arma aí sim, ela vai cair na mão do criminoso, que é que vai praticar todos esses fatos graves que a gente está comentando aqui. Mudando de assunto, na época que Marcelo Deda foi governador, como vocês avaliam a segurança pública nos governos do PT, aqui em Sergipe, com Marcelo Deda? E, na sequência, o que nós podemos melhorar na segurança pública no nosso Estado? O que a gente percebeu nesse período de Marcelo Deda, que o planejamento das ações da polícia, elas existiram, né? O planejamento tanto de gestão, de funcionamento, integração Polícia Civil, Polícia Militar. Eu e o Eduardo aí trabalhamos em várias ações nesse sentido, de fomentar uma política de segurança pública, construir uma política de segurança pública, né, que o Estado não tem hoje, nenhuma, né, e de você planejar também, por exemplo, construções de unidades. Muitas delegacias de polícia, que hoje estão aí, por exemplo, a terceira delegacia de Itabaiana, são resultados daqueles projetos do governo Marcelo Deda. Marcelo Deda é um pacificador. Existe... e sem vacilar quando o Estado tinha que tomar decisões sérias, em especial contra o crime organizado.
Então, nós nunca nos sentimos desprovidos do poder de polícia que tínhamos que ter e que temos que ter, do poder decisório, com a presença do Partido dos Trabalhadores no poder. Com Marcelo Deda, o que houve de mudança em termos de remuneração, em termos de equipamento de proteção individual, né? Colete à prova de bala, armamento? O que mudou? Quando o senhor fala em Marcelo Deda, eu me emociono. Eu me emociono porque nós ousamos, um pequeno grupo de policiais, quando ele se lançou candidato a prefeito, ousou apoiá-lo. E nós, a partir dali, nos predispusemos a fazer a segurança dele durante a campanha. Era um momento crítico, porque o opositor dele era uma pessoa muito dura, né? Eu não vou falar o nome por uma questão ética, mas era uma pessoa muito dura e os policiais militares não tinham esse tipo de liberdade. Ou apoiavam o candidato do governo ou eram perseguidos dentro da corporação. E nós iniciamos ali um diálogo profundo a respeito de segurança pública. E ele se elegeu prefeito, eu tive a honra de trabalhar com ele. E quando se lançou candidato a governador, nós continuamos apoiando ele. E uma das viagens que nós fizemos para o interior do estado, víamos de madrugada após um comício e nos deparamos com uma viatura em uma das rodovias vicinais. E ele nos perguntou, o que é que esses policiais estão fazendo aqui essa hora? Eu disse, a segurança da população. Mas essa hora, e nós respondemos para ele, a polícia não para, governador. Em especial, polícia ostensiva. Ela tem que estar presente 24 horas nas ruas. Mas eu não sabia, eu achei que em algum momento vocês paravam. Eu disse, não, iam para os quartéis. Eu disse, nosso papel está nas ruas. E ele disse, a partir de hoje, todas as guarnições que eu encontrar na rua, eu quero que os senhores parem o veículo, que eu quero saudar os policiais militares. Eu mudo totalmente meu conceito da polícia militar a partir disso. E ele passou a fazer isso. Nós viajamos com ele, quer como governador, quer como candidato, ele parava e saudava os policiais militares. E havia uma descrença total da polícia militar no Partido dos Trabalhadores. E ele conseguiu reverter essa situação. Marcelo Deda, ele teve respeito pelo policial e nos viu como seres humanos. Ele nos deu dignidade, coisa que nós não tínhamos. Então, existe uma segurança pública, uma polícia militar, antes e depois de Marcelo Deda. Nós não tivemos aumento salarial, nós tivemos uma mudança de classe social. Havia uma questão aqui em Aracaju, do CETRANS, uma briga permanente com as polícias, porque muitos policiais militares andavam de ônibus e isso acabava onerando o preço da passagem. Hoje você vai aos quartéis, não há lugar para você estacionar carro. Do soldado ao coronel tem condições de ter seu carro particular. A moradia dos policiais militares era subnormais. Eu era comandante da Rádio Patrulha, tinha policiais militares que moravam em palafitas, no bairro São Conrado. Era preciso que nós nos cotizássemos para tirar o policial militar daquela situação. Hoje nós moramos em residências normais, somos procurados por agentes financeiros para financiar imóveis nos valores mais variados possíveis. Então não há como, não há justificativa para que o policial, seja ele militar, civil ou bombeiro sergipano, ter qualquer receio com a chegada de qualquer candidato do Partido dos Trabalhadores no poder. Eu tô emocionado, estou feliz por poder dar esse depoimento, que como eu estava na tropa ainda, eu evitava esse tipo de depoimento para não acharem que eu estava contaminado por... Mas é inegável o que Marcelo Deda fez pelas instituições de segurança dentro do estado de Sergipe. Eu gostaria que... Isso eu discuto com qualquer um. Do policial militar ao policial civil. O antes e o depois, ele é um divisor de águas. Então não foi só uma melhoria salarial. Não. Foi uma mudança de classe social. Feita por alguém do Partido dos Trabalhadores. Que bom. Bom ouvir isso. Me emociona também, porque são milhares de pais de famílias, mães de famílias que mudaram de vida, né? Passaram a ser tratados com respeito e com dignidade, desde a vestimenta, desde o uniforme, os instrumentos de proteção para exercer a função e a remuneração. Mas para a gente concluir, Jefferson, o que podemos melhorar na nossa segurança pública? Eu acho que a gente precisa realmente que a gente tenha um governador que olhe a segurança pública com essa atenção, sabe? Essa visão do médico mesmo, né? De que a gente está passando por uma doença, né? Grave, né? A segurança pública está quase na UTI, né? Precisando que a gente reordene a polícia, que a polícia trabalhe com planejamento, que existam investimentos, né, no ser humano, no policial,
né? Ele que está ali na ponta, mas também você consiga ali o emprego de metodologias de gestão e de tecnologia, né? Para quê? Para você garantir segurança ao policial e essa segurança se transformar na segurança da população. Eu quero agradecer o Coronel Eduardo, o delegado Jefferson, por participarem do nosso Sergipe Pode Mais 13, nosso podcast. Quero pedir a você o seu voto, votar no 13, votar em Rogério, votar em mim, votar no nosso presidente Lula, também é 13. E peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações da nossa programação. Muito obrigado.